Vamos fazer a nossa leitura bíblica, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 15, do versículo 1 ao 32º. Lucas, capítulo 15, do versículo 1 ao 32º. Amém? Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou essa parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá, desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou de casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou todos os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. E disse o pai:
Meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Esta é a palavra do Senhor. Obrigado, Mônica. Essa palavra de hoje tem a ver com o amor de Deus, já deu bem claro, né? Alguém já disse, né, que falar é fácil. Fé sem obras é morta. Amor sem demonstração, que vale? São só palavras. O que nós vemos nesse texto é o amor de Deus se desenrolando, né? Mas antes de nós prosseguirmos, o amor de Deus se expressa em tantas maneiras, não só em Jesus e não só nos dando vida eterna, perdão de pecados, mas também cuidando de nós em cada detalhe. Você vai ouvir mais sobre isso. Quero compartilhar mais uma alegria com vocês como família. Essa semana nós temos mais 2 cidadãos americanos. Você podem aplaudir, né? Felicidade total, né? E quero que vocês saibam, não deu tempo de colocar aqui na foto, porque eu recebi antes da entrada do culto com toda a alegria. O nosso Adriano Silva já tem a sua carteira de motorista de New Jersey, com o seu permite de trabalho, o seu processo está em andamento, não é isso? Então, tá, essa alegria tremenda. Pô, alguém falou, mas pastor, e os que ainda não têm? Irmãos, essas demonstrações, esse compartilhar, para você se alegrar que o seu está a caminho. O seu está a caminho, está aí na fila, o número, né? Então, alegre-se com isso. Senhor José Luiz, nós temos um presente para o senhor lá fora, para você, vou chamar de você, né? Temos um presente para você ali fora. Você só tem que preencher aquele cartãozinho, né? Troca, lá estamos ali, nossos 2, né? Viram lá? O Silvério e o Francisco estavam ali, com aquele mesmo sorriso, vão lhe dar um presente. Você pode passar ali, mas tem que trocar o presente pelo cartão. Combinado? Amém. Amém. Logo na saída. Mas, mais uma vez, então, esse amor de Deus radical e implacável. Eu estava perguntando ao meu sogro, né, minha esposa também, né, sobre essa palavra implacável. Aquele que não desiste, não tem jeito de dissuadi-lo. Você não consegue fazê-lo mudar de ideia desse amor que é extremo, radical e também implacável, que não desiste de nós. É apropriado falarmos do amor de Deus no Dia das Mães, né? Falar nisso, feliz Dia das Mães, mães da CCP. Que bom, né? Vocês não se preocupem, ao final desse culto temos uma surpresa para vocês. Vão gostar muito do programa, né? E para o Dia das Mães, ele é bom porque ele traz à tona, igualzinho o Dia dos Pais em junho, né? Ele traz à tona o amor, traz à tona sentimentos, né? E a gente realmente valoriza, graças a Deus, né? Eu creio que a maioria das pessoas, né, valorizam esse relacionamento. Mas pense comigo, relacionamentos sempre nos enchem o coração, né, em todos os níveis, e mães especialmente. Mas não é verdade que existem alguns relacionamentos que nós gostaríamos que fossem diferentes e mais profundos e fica assim meio desequilibrado? Um exemplo, vocês que têm filhos adolescentes, você concorda comigo que às vezes é difícil ter uma conversa longa e profunda com o adolescente? Não precisa falar alto, não. Não é verdade? E adolescentes e filhos, para não ficar só nesse ângulo, né? Não é verdade que às vezes é difícil conversar com os pais? Porque você fica pensando, o que será que realmente meu pai, minha mãe pensa e espera de mim? E eles nunca têm aquela coragem, né, a vontade ou a disposição para poder entrar nessa conversa. Fica assim meio né, desequilibrado, oi, tchau, né, e tal. Mas é verdade isso, né? Ou às vezes nós temos uma amizade profunda que a gente realmente valoriza e de repente a gente percebe que alguma coisa está acontecendo e ela está se afastando. Você já sentiu isso? Você fica sem saber se fala alguma coisa, se não fala, fica desequilibrado, né? E também, um outro exemplo, você conhece alguém, tem uma afinidade imediata, gostaria que aquela pessoa se tornasse um amigo, mas parece que parece que a pessoa tem assim as mãos estendidas, né? Te mantém à distância, não deixa você chegar muito perto. Também desequilibra, né? Eu quero crer que muitos de nós sentimos isso em relação ao nosso Deus.
para muita gente, né, para muitas pessoas, a relação com Deus é estranha e desconfortável. Ou seja, cremos em Deus, né, e ficamos assim meio desequilibrados. Por quê? Parece que Deus é distante. Às vezes nós pensamos que nos conhecemos, que Deus está zangado conosco, né? Pensamos assim, ou que Ele está julgando. Às vezes pensamos que Ele é um senhor de barbas brancas, bem velhinho, né? Não é tão simpático quanto o pastor, assim, uma pessoa lá, né? Ou um pai que está sempre apontando o dedo para nós, ou então que não tem senso de humor nenhum, tem que ser só sempre sério com Deus. Não é verdade que isso acontece? E aí perguntamos, né? Lá no íntimo, às vezes, será que Deus gosta de mim? Por que essa pergunta surge? Será que Ele tem ciência, tem conhecimento do estresse da minha vida, do dia a dia? Do trabalho que eu tenho, que eu não sou muito chegado a esse trabalho, mas não tenho outra escolha? Ou será que Deus está ciente da minha situação financeira, que está acontecendo? Ele não está vendo que está apertado, Ele não faz nada, e dia entra, dia sai, está tudo igual? Pensamos. Ou saúde, alguma questão de saúde, que a gente ouve que Deus cura, que faz, e não sei, e a minha cura, onde está? Onde vem? Ou talvez pensamos assim, Dia das Mães, né? Graças a Deus que muitas mães estão conosco, mas e se, de repente, nossa mãe não está conosco? Foi promovida, como o meu sogro gosta de falar, né? Que os crentes não morrem, eles são promovidos ao céu, né? Mas então, foi promovida, ou está distante, ou não está, o que seja. Será que Deus não vê isso e não arranja um jeito de fazer, né? Outra pergunta, será que Ele realmente se importa? A gente fica, se Ele se importasse, Ele faria algo a respeito. Ou nessa mesma linha de pensamento, se Ele gosta, se importa com você, comigo, a minha vida não deveria ser diferente? É a pergunta. Aí eu quero dizer para vocês, vamos virar aqui essa série de perguntas, ao contrário. E se Deus realmente se importa e Ele quer um relacionamento com você? O que seria da sua vida se Ele quisesse interagir, como Ele quer, com você, de uma maneira que é honesta e transparente, diretamente assim, íntima? E se Deus realmente quer que a sua vida seja abundante, cheia de alegria e paz? Eu quero que você saiba que esse texto de hoje deixa muito claro para nós, este é o tipo de Deus que nós cremos que existe. E isso não somente, se você tomar posse dessa palavra hoje, que Deus realmente se importa com você, Deus gosta de você, e Ele realmente está envolvido na sua vida, você vai poder não somente experimentar uma transformação espiritual, da sua vida espiritual, mas também vai mudar a maneira como você se relaciona com outros. Irmãos, irmãs, à medida que nós entendemos o amor de Deus por nós, nosso amor para com os outros é transformado. É impossível começar a tentar consertar relacionamentos nesse nível sem experimentar o amor de Deus em nossos corações. Impossível. E esse texto, eu creio que esse texto nos ajuda a fazer isso. Na história no texto que a nossa irmã Mônica leu para nós vemos que o nosso Deus, que vive em comunidade, como falei na semana passada, nosso Deus que nos criou à imagem e semelhança dele, ou seja, como Ele é, nós vamos ser. Ele é amor, para que nós também possamos nos relacionar em amor. E no Lucas 15, Jesus nos dá, só para deixar muito claro, 3 ilustrações, 3 histórias que ilustram como Deus se importa com você e comigo. 3, para deixar bem claro. Na primeira delas, nós vemos um homem, né? É interessante isso, um homem. Ele tem 100 ovelhas e uma se perde, né? Ele se importa com todas, né? Obviamente, ele deixa as 99 e vai buscar uma que se perdeu. Até quando? Até que a encontre e a traga de volta. Implacável, radical, o amor. E mostra o texto também que não só isso, ao ir encontrar e trazer de volta, ele chama, na ilustração, chama toda a família, os amigos, né? O céu entra em festa. Por isso que ele diz, há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, né? Alguém que volta ao lar. Na segunda história, não sei se vocês notaram, não é mais um homem, agora é uma mulher. 10 moedas preciosas.
uma se perde. Dizem que as casas naquela época, elas se tinham janelas, eram muito pequenas. Até durante o dia você precisava de luz. E para não deixar nenhum lugar sem ser procurado, ela vai, chama as suas amigas, as pessoas queridas, e reviram a casa de ponta cabeça, até acharem. E quando acham, festa outra vez. E o texto fala para nós. Isso é só para dizer que é assim que os céus celebram toda vez que alguém que estava perdido é encontrado. Você está notando o amor de Deus por você e por mim? E na história mais famosa, que é a do filho, né, que foi embora, nós vemos aqui um filho que rebelde, que pede pela sua herança, quando o pai ainda está vivo. E depois ele vai embora porque ele diz, em outras palavras, que ele estava cansado de viver debaixo do teto dos pais, de acordo com as regras do pai. Eu quero viver por minha conta. E ele aprende de uma maneira muito dura que todo o seu dinheiro é desperdiçado. Ele aprende que pessoas que são seus amigos, suas amigas, por aquilo que você tem para oferecer, no momento que você não tiver mais para dar, tchau, amigos. Ele aprende isso de uma maneira muito dura. Nós ouvimos na história também que quando ele se dá conta do erro trágico que ele cometeu, ele volta. Porém, a sua expectativa é que ele vai ser talvez um funcionário, talvez um escravo, mas nunca nem sonhava que ele seria restaurado a sua condição de filho, né? Mas o que acontece? Ele chega ali e o pai faz uma festa enorme e chama todo mundo e ele está tão feliz porque o seu filho voltou para casa. Nenhuma palavra de condenação, nenhuma palavra de julgamento. Então, vamos colocar isso em perspectiva. Quais são, assim, para reforçar? Por amor de Deus, vamos colocar isso o amor de Deus por nós, colocar isso em questões assim bem práticas, né? 3 lições que podemos pegar aqui, né? Porque isso mudaria tudo na nossa vida. Primeiro, Deus não nos ama à distância. Eu creio que talvez isso seja conhecido de nós, mas vale a pena reforçar. Ele, ouça, ele conhece você individualmente, pessoalmente. Cada um de nós, cada um de vocês, nós não somos 100, milhares individuais. Ele nos conhece a cada um, ele nos criou. E ele fará tudo o que for necessário para ir buscá-lo e trazê-lo de volta para casa. Ele o conhece e o ama. Ele se importa e ele gosta de você. Queria ilustrar esse ponto. Há uma canção que foi escrita por um autor americano chamado Ralph Carmichael, no finalzinho dos anos 60 e início dos anos 70. Né? Você vai lembrar a canção, você não tem que demonstrar a sua idade, né? Mas ela foi traduzida no Brasil chamada Nas Estrelas. Ela já falou, né? Já que é jovem que é, não é isso? Olha a sua idade aparecendo. Sobre terra e mar, o que ele é pra... Vai para o coro agora. Até que um dia senti sua imensa graça recebi. Descobriu o quê? Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora, olha só. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo ele é pra... Vamos parar porque o pessoal está sofrendo, pessoas que não sabem ainda, né? Equipe de louvor, preparem essa canção, tragam lá do fundo do baú, como falam, né? Mas, gente, para mim isso foi tremendo. Essa canção falou meu coração tremenda, porque ela fala, né? E o português traduziram bem, porém em inglês era assim: eu vejo as mãos poderosas de Deus lá nas estrelas, no vento eu realmente vejo a sua majestade, ele domina sobre terra e mar. Mas o que é isso para mim? O autor colocou no original, ele fala, até que pela fé. Saber que Deus é o Criador, tudo muito bem, que bom, que Ele tem domínio sobre as coisas, ótimo. Mas aí muda tudo quando Ele diz, descobri que Ele não vive lá no céu, sem se importar comigo. Ele está ao meu lado. Amém. Então essa é a palavra, o que Jesus queria dizer. Pessoas, se um de vocês vier se perder,
eu vou atrás. E não desisto até trazer de volta. Eu cuido, estou envolvido, eu sei das finanças, eu sei da ansiedade, eu sei dos relacionamentos, eu sei dos desafios. Estou contigo cada momento. Não há nada complicado demais que eu não possa estar envolvido, né? E segundo o que decorre disso aí, quando estamos perdidos, Ele nos acha e traz de volta. Qual a diferença, né? Quando estamos perdidos, né? Você viu no caso da ovelha? Ovelha é um símbolo de um animalzinho que não é muito inteligente, né? Faz as bobeiras da vida. Eu tinha que ir para cá, foi para lá. Pisou no buraco, caiu, né? Então, não é verdade que muita gente fala, gente, onde é que eu estava com a cabeça? Então, a palavra que ele está dizendo é o seguinte, mesmo nesse caso, dizer assim, fica aí para aprender, né? Fez a cama, agora dorme dentro. Deus não faz assim. Ele vai atrás de você, ovelhinha, vem cá, quebrou a perna, né? Tá bom, vamos lá, conserta e traz de volta, vamos tratar disso. Então ele está dizendo isso para nós, mesmo quando estamos perdidos, por razões nossas, escolhas nossas. No caso da moeda, para exemplificar é o seguinte, moeda tem vontade? Não. Então ela não tem vontade nenhuma, ela foi perdida por um descuido, caiu, escorregou, houve alguma coisa na casa, entende? Mesmo que você se perca ou esteja em situações difíceis, por razões de outros, vida aconteceu. Situações que não tem nada a ver com suas escolhas. A palavra de Deus diz assim, ainda assim eu irei atrás de você. Mais ainda eu vou atrás de você. E vou celebrar quando lhe encontrar. Vou trazer, né? Então eu vou trazer você de volta. Ou seja, palavra, né? O Senhor está dizendo o seguinte, filho querido, filha querida, olha, as suas escolhas têm consequências. Cuidado. Mas mesmo que você caia, lembre-se, eu vou atrás de você. Esse meu amor é implacável. Implacável. Que nos leva ao terceiro ponto. Quando fugimos dele, o caso do jovem é diferente da ovelha que foi por tolice, né? Ou da moeda que foi porque a vida, as circunstâncias fizeram com que se perdesse. No caso do jovem foi conscientemente, fez uma bobagem, disse, se conseguir a Deus está muito complicado. Melhor viver por conta própria. E quantos de nós fazemos isso? Mas aí vem a ideia, ainda assim ele não desiste de nós. Aqui o quadro muda, ele não vai atrás nos buscar. Ele não vai nos buscar, né? O amor continua a ser administrado, né? Ele não para de estar procurando por nós. Porém, agora muda o quadro. Ele espera pacientemente. Se você lembra-se da história, ele estava no portão esperando. Quando o filho veio à distância, ele já viu. Qual a lição? Deus está esperando você. Se você saiu de casa por vontade própria, saiu da direção dele, debaixo do cuidado dele, por questões próprias, não tema, ele está esperando você. Pacientemente esperando por você. E quando ele viu lá à distância, o rapaz não tinha nem falado nada ainda. Tinha ensaiado que ia falar isso, aquilo. Ele corre e ele o abraça e ele o beija. Gente, é uma série, para o contexto cultural, uma série de não-nãos aqui. Primeiro, um senhor de idade não era honrado correr. Aqueles vestidos longos, tinha que levantar, aquilo era só para jovens. Mas ele corre, ele não se importou com o que os outros pensavam, né? Até uma vez eu estava falando sobre esse texto, havia um contexto na época que essa história foi contada, que um filho que desonra os pais, a pena era de ser apedrejado por toda a vila. Então dizem uns historiadores que talvez a história inclui que o pai correu para chegar lá antes dos outros chegarem com as pedras e trazê-lo de volta. Você tem dúvida se Deus te ama? Ele te ama demais. Ele corre, ele abraça, e a ideia de colocar uma nova roupa é porque a roupa nova era dignidade. Digno. Ele esperava punição, bronca, puxão de orelha, ele recebe dignidade. Recebe um anel, o anel era símbolo de autoridade. Lembram-se, eles não tinham cartão de crédito, nem assinavam coisas assim, nem fax, nada disso, né? Aquele anel era um símbolo que você colocava ali a cera e você marcava, eu posso falar em nome da minha família. Então deu a ele de novo a autoridade. Sandálias, porque os escravos não tinham sapatos. Ele coloca, não, você vai ser filho, não vou fazer de você um funcionário meu. Você tem dúvida se Deus está... Se ele ama você, se ele se importa, ele ama e ele está esperando, né? Se você se perdeu como ovelha, ele vai atrás. Se você perdeu por circunstâncias da vida, ele vai atrás.
E se você saiu por vontade própria, eu quero que você saiba também que Ele está te esperando e esperando pacientemente por você. Gente, com uma mensagem tão clara assim, por que as pessoas não correm para Deus? Por que tantos deixam de correr? Quero colocar algumas possibilidades. Primeiro, porque nós não confiamos em Deus. Às vezes passa na cabeça nossa assim: e se eu realmente seguir a Deus e Ele me deixar cair? O que vai acontecer? E se Deus tirar vantagem de mim? E se Deus não tem realmente o meu melhor interesse em mente? Agora, te digo o seguinte, mesmo que a gente não admita isso publicamente, quando nós estamos pensando assim, que temos essas dúvidas em nós, sabe o que acontece? Nosso relacionamento com Deus vira religião. O que é religião? São rituais. Vem à igreja, dá dízimo, faz isso, faz aquilo, lê a Bíblia de vez em quando, coisas assim. Mas da seguinte maneira, eu vou fazer o suficiente para que Deus, quando eu tiver um apuro, Ele me atenda. É como uma troca. Esse não é o plano dele, isso não é o que Ele quer. Sabe qual é o plano de Deus? Ele te amou tanto que Ele te deu o seu Filho, o único Filho, para que você possa crer nele e não perecer. Ele não quer que ninguém se pereça. Nós vemos também que por nossa causa, Ele pegou a Jesus que não conheceu o pecado. Ele fez de Jesus pecado, e lá na cruz, né? Para que nós pudéssemos ser feitos diante dEle, justiça, retos diante dEle. Tudo isso por amor. Ele nos ama. E por causa desse amor tão claramente demonstrado, quero dizer a vocês, Ele merece a nossa confiança. Ele merece nossa confiança. Agora vocês estão aqui ouvindo sobre o amor de Deus e dizem assim: ok, pastor, já entendi. Vale a pena confiar em Deus, eu quero confiar nele. O que eu preciso fazer? Quero te dar uma receita com 3 partes. Primeiro, confie na sua palavra, na palavra de Deus. Confie nas suas promessas. Pela fé, é a oração, é a entrega ao Senhor. Olha eu aqui andando, que não esse filho que deixou a casa. Ó Senhor, as circunstâncias da vida estão me afastando do Senhor. Pela fé, dizer: Senhor, eu creio que o Senhor me ama, se importa comigo e já fez tudo o necessário para que eu possa estar com o Senhor. Me recebe de volta. Não é complicado nada, é uma palavra com o Pai. Mas tome um outro passo, além disso. Invista seu tempo, invista seu tempo. É impossível qualquer relacionamento ser profundo sem encontros, sem ser organizados. Deixa eu falar. Por exemplo, estamos aqui cultuando a Deus. Quando cantamos o Poderoso Deus, estava tão lindo, né? É um momento bom, mas ele é organizado, não é? Pessoas marcaram horário e tudo mais. Quando você está servindo na quarta-feira, na sexta-feira, ou ontem, com aquele programa lindo, né, das nossas irmãs, quando você está fazendo alguma coisa assim, o que acontece? Você está tendo um contato com Deus, porque Deus está em todo lugar. Mas, gente, isso não tira o lugar de um momento sem planejamento, separado com Ele. Pai, estou contigo só para falar com o Senhor. Quero ouvi-lo, fala comigo, deixa-me falar com o Senhor, deixa-me abrir o coração. Invista seu tempo, separe tempos espontâneos e organizados que possam ser, mas espontâneos. Faça tempo com Ele, leia a sua palavra, fale com Ele em oração, conte os seus, os momentos mais difíceis, os lugares mais escuros, abre o seu coração, não tenha medo de rejeição. Ele não desiste de você, Ele não desiste de mim. E por último, dê seu tudo. Ou seja, não segura nada. Você não precisa, com Deus é um relacionamento, devia ser assim com todo mundo, né? Mas muitas vezes nós somos seletivos no que nós compartilhamos com os amigos, os familiares e até nossos cônjuges. Por quê? A gente fica na dúvida: se eu contar tudo que está no meu coração, tudo que estou sentindo, será que ele ou ela vai me amar também assim? Com Deus você pode fazer isso. Exponha-se, porque Ele te conhece, Ele te criou e Ele vai cuidar de você. Com Deus você não precisa ser educado, polido. Com Deus nós precisamos ser honestos, totalmente abertos. Sentiu o amor de Deus? Eu tenho falado muito sobre a importância crítica de nós não andarmos sozinhos. 2 é melhor, 2 são melhores que 1. Mas não vai dar para andar com 2 ou 3 se nós não estivermos motivados, impulsionados pelo amor de Deus. Amém?
Podemos cantar o Poderoso Deus mais uma vez, mas nesse cantar o Poderoso Deus, logo em seguida, nós vamos ter a Mônica virar, né, vai dirigir a parte das mães da celebração, né? Só uma vez, para passarmos pelo cântico, uma vez apenas, só para a gente dizer, Senhor, eu me achego a Ti, Senhor, quero pedir perdão porque eu tenho andado fugindo do Senhor, Senhor, eu tenho andado perdido, mas Pai, eu sei que o Senhor me achou, então quero reatar esse meu caminhar contigo, em nome de Jesus. Uma vez, e logo em seguida, nossa irmã Mônica virá para essa parte especial. Amém? Ficamos de pé, irmãos, para esse cântico?